Com a chegada das festas de fim de ano, o comércio espera uma recuperação das vendas que vieram caindo ao longo do tempo e projeta um crescimento de mais ou menos 2% para o mês de dezembro. O espírito de Natal deve fazer a parte deles e o entusiasmo dos lojistas também. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque o meu convidado é o Max Medeiro, que é superintendente da Fé Comércio. Bom dia, Max. Bom dia, Elda. É um prazer estar mais uma vez aqui no seu programa. Seja muito bem-vindo, né? Esse ano acho que a gente ainda nem tinha conversado muito, né? As coisas foram tão atípicas, vamos dizer assim, né? Exatamente, um ano totalmente atípico. Um ano atípico, né? Atípico principalmente para o comércio, né, Max? A gente pode dizer que ele foi um dos segmentos que sofreu uma pancada bem forte. Exatamente, alguns setores como o comércio, o setor de turismo, sofreu muito com essa pandemia. O comércio ficou muitos meses fechado. Né? A gente fechou no dia 22 de março, só começou a flexibilizar a partir do fim de junho, início de julho, que a gente começou aquela escalada das flexibilizações. Então foi um período longo que o comércio viveu sem faturamento. E o comércio ele vive de faturamento, não tem outra alternativa para o comércio. Ele flexibilizou a partir de julho, mas mesmo assim um receio. Houve o primeiro boom, todo mundo correu para as lojas, porque a gente estava até com saudade das lojas mesmo, né? Todo mundo com saudade. Mas aí também houve depois uma retração, né? Todo mundo ficou meio temeroso, receoso de entrar nas lojas, já porque tinha facilidade de comprar em casa também, né? Vocês sofreram a reação desse crescimento do e-comércio com relação à venda presencial? Sem dúvida, a partir ali do final de março, quando o comércio foi obrigado a fechar as portas, o comércio ele teve que migrar para a internet e a maioria das lojas, até as nossas grandes redes locais, elas não estavam preparadas para vender através da internet, então tiveram que correr atrás desse prejuízo, criar plataformas, criar soluções digitais e o comércio eletrônico passou a ser um forte concorrente do comércio físico. Então, a gente já falava antes disso que o comércio passava por esse processo de digitalização e a pandemia veio para acelerar esse processo de digitalização do comércio. É verdade, então, acabou atropelando um pouco um processo que já estava em andamento. Quer dizer, estava em andamento, mas vocês não imaginavam que havia uma carreira, né? Exatamente. Vinha devagarinho, todo mundo tentando se adaptar, aí de repente, bum, a adaptação é agora. Muitas lojas estavam planejando plataformas, aplicativos para 2020, para 2021, para 2022 e tiveram que antecipar esses projetos. De fato, já era uma realidade o comércio eletrônico, mas a gente estava caminhando ainda nessa direção, a passos de bastante planejamento para fazer a coisa com muita consciência. Porque essa coisa não acontece de uma hora para outra, por exemplo, eu imagino, você está planejando uma plataforma de venda, por exemplo, uma loja pequena, vamos dizer, está planejando uma plataforma, montando uma plataforma bonitinha para passar, oferecer esse produto pela internet, mas aí de repente vem a porta e fecha. Diz, não, a partir de agora só funciona assim. Muita gente não conseguiu, claro, imagina, né? Exatamente. Existem algumas soluções. As redes sociais foram muito utilizadas nesse período para que o comércio pudesse chegar até o seu cliente. Plataformas mais estruturadas demandam tempo e tem custo também. Micro e pequenas empresas não têm esse orçamento previsto para a criação imediata de uma plataforma, de um aplicativo de venda. Então tiveram que recorrer a outras alternativas. Redes sociais, Instagram foi muito utilizado. É verdade. O WhatsApp, o contato direto com o consumidor. Aqueles que já tinham mailing, já tinha ali um banco de dados dos seus clientes, conseguiram manter o contato e aí tentar amenizar esses impactos da pandemia. Porque não era uma coisa previsível, ninguém imaginava que acontecia uma coisa dessa. Porque eu acho que quando começou a acontecer, a gente até pensou, isso vai chegar aqui de uma forma bem suavizada, começou lá pela China, vai vindo, atravessando o continente, vai chegar aqui mais tranquilo. Ninguém esperava essa força com que ela chegou, que afetou tudo e todos. Exatamente, a gente já estava vendo lá na Europa acontecer, vindo da Ásia. Inclusive, no dia do fechamento do comércio, a gente estava reunido lá na Federação do Comércio com o Sindicato dos Comerciários para pensar estratégias de como a gente poderia amenizar aí o impacto sobre o comércio através de medidas já sanitárias. Já naquela época a gente já pensava, naquele dia a gente já estava planejando, só que a gente não esperava que viesse com tanta velocidade. É verdade. E acabou sendo pego de surpresa com o fechamento imediato do comércio e acabou a gente nem tendo tanto tempo para planejar essas medidas. Não deu tempo nem de planejar, né? Quanto mais de executar, né? E aí foi seguido, aí a gente começou a pensar os protocolos para a reabertura. E isso foi fundamental para que a gente conseguisse uma reabertura com segurança sanitária.
Essa queda nesse faturamento de março até agora, eu falo agora, mês de julho, quando começou a flexibilizar, dá para quantificar a quanto chegou essa queda nas vendas? Total acho que não, né? Ainda não. Eu digo sempre que a gente vai precisar se distanciar um pouco do ano de 2020 para entender como foi o comportamento desse ano de 2020. Os números, eles são bastante diferentes setores a setores. A gente teve setores que conseguiu passar bem por essa crise. A gente teve, por exemplo, um efeito bastante positivo sobre o setor de materiais de construção. O auxílio emergencial, a entrada do auxílio emergencial, mais de 60% das famílias no Maranhão receberam auxílio emergencial. Então, foi um implemento de renda para essas famílias. Então, elas acabaram utilizando parte desses recursos para fazer uma pequena reforma em casa, precisava de um ajuste, de uma pequena reforma. Então, o setor de material de construção foi bastante aquecido durante esse período de flexibilizações. Inclusive, não conseguiu nem suprir a demanda. A demanda, é verdade. Muita coisa faltou. Cimento parece que faltou. Houve falta de produto. A própria indústria paralisou também suas atividades. E para retomar, demanda um tempo. Então, isso causou um efeito sobre o comércio também, com a falta do produto. Aumento de preço também a gente observou no período. Então, é todo um efeito. O setor de supermercados também foi um setor que, em certa medida, conseguiu, principalmente as grandes lojas, as grandes redes, conseguiu passar satisfatoriamente, embora tenha havido um aumento de custos muito grande para o setor, né, porque teve que se adequar aos protocolos sanitários. Então, há um aumento de despesa sobre o setor, mas o setor permaneceu aberto. Então, essa foi uma vantagem. Aberto e com aumento nas vendas, né? Esse auxílio emergencial, ele foi muito direcionado, vamos dizer assim. Foi mais supermercado mesmo e reforma, o setor da construção civil. Ninguém pegou o dinheiro, quer dizer, quem precisava mesmo, ninguém pegou o dinheiro para sair comprando roupa, sapato, perfume. Essa parte aí que é considerado, vamos dizer, um pouco mais... não vou dizer supérfluo, porque todo mundo precisa de roupa, de calçado e de tudo, mas que pode ser deixado para depois, essa foi mais atingida. Sem dúvida, a gente vê esses números sob várias perspectivas. Se a gente pegar somente a perspectiva do mercado de trabalho, por exemplo, o setor de supermercados aumentou, contratou durante esse ano de 2020, o setor de varejo de medicamentos, farmácia, em menor número do que o supermercado, mas também contratou durante esse período. Então, a gente tem saldo positivo de emprego nesses setores e saldo negativo em outros setores, como é o setor de vestuário e calçados. Esse setor, especificamente de vestuário e calçados, a gente acredita muito numa aceleração dessa retomada agora em dezembro. As pesquisas mostram que o consumidor ele ainda está com o pé no freio em relação aos gastos, tenderá a comprar produtos de necessidade e com valores mais baixos, e aí a gente coloca dentro dessa cesta de produtos justamente os vestuários, calçados, itens de perfumaria, que são itens de necessidade no dia a dia, então o consumidor vai aproveitar para presentear com esses itens. Isso, coisa que a gente tinha relegado a um segundo plano lá atrás, né, comprando só o essencial, agora está na hora da gente voltar a consumir esses produtos e por isso as perspectivas são boas. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, vou fazer um rápido intervalinho, mas é rapidinho mesmo, a gente volta já para continuar conversando, é só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre a retomada do comércio, as perspectivas de venda para esse final de ano com a chegada do Natal, do Ano Novo, onde todo mundo quer ficar mais bonito, deixar a casa mais bonita. Isso gera mais giro na roda da economia. Falando aqui com Max Medeiros, a gente já falou de tudo que passou no bloco passado, né? Agora, daqui para frente, essas vendas agora, elas tendem a aumentar? Qual a expectativa de vocês? Elda, desde julho a gente vem subindo uma escada, degrau a degrau, mês a mês, numa retomada aí dessa confiança do consumidor, da intenção de consumo. A gente realizou uma pesquisa agora no final de novembro para avaliar como é que vai ser o comportamento do consumidor agora em dezembro, e a pesquisa mostrou um crescimento da intenção de consumo nessa variação mensal de 2%. E dois fatores principais puxaram esse crescimento do otimismo do consumidor, que foi a perspectiva profissional, que cresceu mais de 7%, e a avaliação sobre a renda da família, que cresceu 3%.
Esses dois subcomponentes, eles foram puxados por números reais. Em outubro, a nossa economia aqui em São Luís gerou mais de 1.900 postos de trabalho. Só o comércio gerou mais de 1.030 postos de trabalho. Então, essa aceleração da recuperação do mercado de trabalho está causando esses efeitos sobre a confiança do consumidor. Então, a gente vai ter em dezembro o melhor mês do ano, como acontece em anos anteriores. Isso. Dezembro vai ter o pico do volume de vendas. É claro que a gente ainda não consegue comparar com anos anteriores. Sim, vamos esquecer essas comparações, que 2020 não pode ser comparado com nada, nem com ninguém, né? Exatamente, mas nas avaliações mensais a gente está nessa escalada de crescimento mês a mês. Embora a gente tenha tido aí um arrefecimento depois de setembro, quando houve o corte de 50% do auxílio emergencial, a gente teve um arrefecimento, mas já conseguiu voltar essa confiança nos meses de novembro e dezembro também. Então a gente tem hoje esse crescimento de 2% e a perspectiva é de otimismo. O empresário está bastante otimista com essa retomada gradual da confiança do consumidor. Quer dizer, quando você fala no crescimento, é só para lembrar, a gente não está comparando com os meses do mesmo mês do ano passado, está comparando mês a mês deste mesmo ano. Exatamente. É isso, por exemplo, setembro com agosto, outubro com setembro, é mais ou menos assim, essa escadinha que vocês estão fazendo. Exatamente, é uma escada aí que degrau a degrau, mês a mês, a gente está subindo ela para tentar chegar aí no topo. O topo seria os números do ano passado. Isso, né? Isso. E as contratações temporárias, Max, que a gente sempre falava aqui, todo final de ano a gente falava, nessa perspectiva que as pessoas já ficavam com esse emprego que poderia surgir no final do ano. Este ano, como é que foi esse processo? A gente também fez pesquisa para avaliar esse comportamento do empresário com relação às contratações. O comércio, o setor de supermercado puxou muitas contratações ao longo do ano, demais setores ficaram em instabilidade, alguns demitiram, outros não chegaram a demitir, ficaram ali em compasso de espera. Mas as pesquisas agora no final do ano, Elda, mostram um otimismo bastante alto do empresário do comércio para voltar a contratar. A nossa pesquisa mostrou que 73% das empresas querem contratar, aumentar o seu quadro de funcionários nesse último mês do ano, nesses últimos 2 meses do ano, para atender essa perspectiva aí de aumento da demanda, aumento do fluxo de consumidor. Então, se a gente comparar com o ano passado, eu não gosto de fazer essa comparação, mas é preciso. Mas é preciso, sempre volta. A tendência é 6,5% a menos do que o ano passado, em relação a esse aumento de contratações. O otimismo do empresário está 6% a menos do que o ano passado. Sim, entendi. Mas ele é bastante, considerando a perspectiva do cenário econômico, ela é bastante alta, 73%, significa 3 a cada 4 empresas querendo contratar. Isso é bom, E a gente já vem do mês de outubro. Já começaram essas contratações, sim, né? Porque a gente já está em dezembro, né? Outubro já mostrou um cenário bastante positivo do comércio de São Luís. Ok, agora deixa eu jogar só um pouquinho de um balde de água, não é gelada não, está só friozinha. A gente está com a possibilidade, falando em vários outros estados, de uma segunda onda do crescimento do número de infectados e até de mortes. Existe a possibilidade dessa segunda onda chegar de verdade e a gente ter de volta aqueles protocolos um pouco mais restritivos. Vocês trabalham com essa possibilidade? Sem dúvida que sim. Mas eu gosto de lembrar sempre que a gente aprendeu muito com a primeira onda, então isso vai fazer uma diferença nessa segunda onda. Eu acho que medidas sanitárias, protocolos sanitários serão essenciais e a gente já aprendeu com a primeira onda como fazer e talvez até ampliar esses protocolos para que a gente não chegue ao ponto de ter que fechar o comércio. Lá na Federação do Comércio, a gente está na fase de negociação das convenções coletivas de trabalho, já prevendo, por exemplo, o carnaval do ano que vem, como vai ser a perspectiva do carnaval do ano que vem, que a gente acredita que não vai haver carnaval. Pois porque, eu sinto te dizer, não tem. Então a gente precisa mudar alguns paradigmas do comércio, que até então o comércio fechava no domingo, na segunda e na terça-feira de carnaval, só abria na quarta-feira de cinza a partir do meio-dia. Então a gente tem uma perspectiva de recuperar faturamento nesses dias, se não houver carnaval, com o comércio funcionando. Olha, vê como tudo tem dois lados, né? Quer dizer, a possibilidade de não ter carnaval gera uma outra expectativa para vocês do comércio. Exatamente. É um processo inverso de tudo. Exatamente, a gente tem uma perspectiva de funcionar no carnaval, a gente está em negociação ainda com os sindicatos comerciários nessa direção,
e aí as empresas conseguem aumentar o seu faturamento, Sim, sim. o comerciário consegue aumentar o seu salário, porque ele vive da comissão. Quanto mais ele vende, maior é o seu salário no final do mês. Então ele tem a perspectiva de 3 dias a mais de aumentar essa comissão. Então, de um modo geral, a gente encontra outros caminhos. Esses feriados assim, por exemplo, os feriados do meio da semana, os feriados prolongados, dá uma quebra mesmo para vocês, né? Por exemplo, na terça-feira agora a gente já tem um feriado, ele fica logo no meio da semana. Ainda dá para enforcar assim, uma segunda-feira ou depois dessa onda todo mundo aprendeu que cada dia é um dia a ser trabalhado e que precisa ser trabalhado mesmo com todo cuidado? A gente, lá na Federação do Comércio, Elda, inclusive, esse ano conseguiu negociar com os sindicatos comerciais a abertura nos feriados, né? Pois é, sim, o comércio passou muito tempo fechado, então ele precisa estar de portas abertas para atender o seu consumidor e voltar ao faturamento. Então, a gente funcionou na maioria dos feriados do ano, exceto 5 feriados a gente não funciona, o comércio de São Luís não funciona. A perspectiva é que ano que vem mantém essa mesma direção do comércio, estar de portas abertas no maior número possível de dias no ano, para que a gente tenha essa escalada, essa retomada do faturamento. Então, a perspectiva é essa, que a gente consiga ter protocolos sanitários para controlar essa segunda onda, para que a gente tenha a possibilidade do comércio estar de portas abertas e mês a mês aí, subindo essa escada aqui que a gente já criou aqui como alvo. Assim, o próximo ano... Eu sei que é meio difícil da gente planejar, depois desse baque, assim, fica todo mundo um pouquinho receoso como é que vai ser 2022, mas a gente sempre espera que seja melhor. As perspectivas de vocês, por exemplo, os shoppings, eles chegaram a ter lojas fechadas, a movimento parar muito por conta da falta de consumidores dentro e agora pode ter essa retomada? Nos shoppings, centros comerciais como um todos, houve muita negociação, né, entre locador, locatário, proprietário, com os lojistas, para que todos dividissem as perdas e todos conseguissem continuar sobrevivendo. Então, houve reduções de aluguel, houve várias flexibilizações também entre a negociação dos próprios setores empresariais, né? Quer dizer, cada um tentou se mobilizar para contornar a situação. E eu acho que a saída foi muito bem pensada entre todas as partes. É claro que tem peculiaridades, né? Existem casos e casos, mas de um modo geral a gente vê que a gente conseguiu atravessar esse primeiro momento da pandemia. Então, 2021 vai ser um ano da gente ter, de fato, a retomada, a gente ter de volta aí um momento de recuperação econômica um pouco melhor. E a gente já está vendo isso nos últimos meses de 2020. A gente já está vendo, né? Os shoppings já estão cheios, né? À medida que vai se aproximando o Natal, vai ficando mais cheio. Veio o Black Friday, que deixou tudo muito cheio mesmo, né? Para todo lado que você ia, estava bem cheio. Não sei se resultava em venda, mas pelo menos estava muito cheio. Então a expectativa é de que realmente a gente tenha um ano melhor. A gente vai ficar assim de dedos cruzados, né? Para que o vírus dê uma folga aí, que a vacina chegue, né? Nossa perspectiva é a vacina, nossa expectativa é a vacina chegar para dar uma freada aí nessa corrida desse vírus. Ele corre, a gente corre na frente, ele corre atrás, então para que a segunda onda não nos alcance e que o comércio, se Deus quiser, tenha um final de ano bom para compensar tudo que aconteceu o ano inteiro. Exatamente, o comércio é o principal empregador aqui na nossa economia, então a gente precisa fazer essa roda girar para que a gente tenha de volta aí esse caminho do desenvolvimento. Ele precisa ser forte para que os outros também consigam caminhar juntos, né? Mas, Max, olha, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, assim, de recuperação, de tentar buscar esse lucro perdido, esses consumidores receosos. O espírito de Natal vai dar uma ajudinha. Ele já chega trazendo essa vontade de fazer a gente comprar, então ele deve fazer a parte dele, vocês fazem a parte de vocês e quem sabe a gente chega lá no dia 31 e dizer, apesar de tudo, a gente venceu. Exatamente, eu que agradeço. Vou ficar aqui de dedo cruzado esperando tudo isso. Exatamente. Bom dia para você e muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição lá na Federação do Comércio. Muito obrigado. Muito obrigado também. E bom dia para você aí do outro lado que está nos assistindo e que sabe que tudo isso fica à sua disposição no nosso site. Você acessa a hora que quiser, porque as nossas redes sociais estão lá cheias de novidades com todo o conteúdo para você acessar. E todo dia, 8h30, você já sabe, eu estou aqui te esperando, tá? Tchau.